Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate. Hoje vamos falar sobre educação financeira e trouxemos um especialista de primeira ordem, que é o professor José Alexandre Vasco, superintendente da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. É um órgão importante do Ministério da Fazenda e que se envolve muito nesses problemas. Muito obrigado pela sua presença aqui, Alexandre Vasco, e eu espero que você esclareça, primeiro, o que é essa história de educação financeira. O que é isso? Muito obrigado pela oportunidade. A educação financeira é uma competência da cidadania fundamental para qualquer pessoa, para qualquer brasileiro. Nós estamos cada vez mais embrenhados e envolvidos em operações financeiras para realizarmos os nossos objetivos de vida, e produtos financeiros e serviços financeiros são oferecidos ao cidadão nem sempre com as informações adequadas, apesar dos melhores esforços dos reguladores financeiros. Então, no Brasil, há cerca de 10 anos, os reguladores financeiros, o Banco Central, a CVM, a Superintendência de Seguros Privados e o regulador de fundos de pensão se reuniram para lançar uma estratégia nacional de educação financeira que foi construída e, ao final, foi lançada em 2010. Deixa eu te dizer uma coisa, sem interromper, nós teremos tempo para ouvi-lo com muito prazer, mas já houve, com o interesse expresso da Receita Federal, um projeto de educação financeira no Rio. Agora houve outro, e sempre por trás disso existe a figura do jornalista e meu amigo Noênio Spínola. O que é isso exatamente? O que é o interesse da Receita Federal? Eu não, embora seja do Ministério da Fazenda, eu não poderia falar pela Receita, mas o conhecimento que nós temos do projeto é que é um projeto de longa data que procura, de fato, trabalhar temas ligados à educação financeira e educação fiscal. Então, ele tem muita similitude com o nosso esforço e foi uma iniciativa pioneira no Brasil, que eu acho que tem mais de 13 anos e está desenvolvida em vários estados. A gente recebeu com felicidade, quando iniciamos nossos esforços de educação financeira de uma forma mais ampla, a notícia de que essa iniciativa já vinha sendo realizada e hoje existe uma grande sinergia entre os projetos. Claro, claro, isso só é bom. Isso ajuda as crianças a entender problemas financeiros, como é o caso da inflação. Acho que a inflação é um problema que se liga a isso que estamos falando, não é? Sim, conceitos econômicos são fundamentais para que o cidadão possa compreender o que acontece na economia, como isso afeta ele, como afeta a sua família e a sociedade. Então, esse esforço educacional, ele prevê um amplo leque de competências, passando desde conceitos de economia, para que as pessoas possam entender contratos, saibam ler um contrato, uma propaganda, ou se não entender, pelo menos saber a quem perguntar e também tenham condições de tomar as suas decisões financeiras. Eu queria comentar, professor, se o senhor me permite, Evidente. O programa é seu. Muito obrigado. Que a OCDE, portanto, aquele organismo que reúne os mercados mais desenvolvidos e agora alguns outros países como o México e o Chile, ela lançou em 2008, muito próximo da nossa iniciativa, uma rede internacional de educação financeira, da qual nós fazemos parte desde o início. São mais de 400 órgãos públicos de mais de 100 países, portanto é maior do que a OCDE. E essa rede, que é a principal do mundo, tem lições e iniciativas muito interessantes. E uma das coisas que está num dos primeiros papers dessa rede é que a educação financeira deve começar o mais cedo possível. Então, ela deve começar na escola e ser trabalhada ao longo da vida, evidentemente, de acordo com a maturidade e a capacidade de compreensão do indivíduo. Mas é uma competência que precisa ser construída. Agora, eu queria dizer também por que isso é tão importante para os reguladores financeiros. Em 2008, no lançamento dessa rede, eu estava no Tesouro norte-americano e assisti uma palestra do Banco Central, do Federal Reserve e também do secretário do Tesouro, falando sobre a importância da educação financeira quando foi lançada essa iniciativa. E naquele momento, o secretário do Tesouro norte-americano, em março de 2008, disse que os Estados Unidos tinham trabalhado muito bem a questão da oferta de produtos financeiros. Ela estava regulada, enfim, pode-se questionar se estava bem regulada, mas existia uma regulação para controlar essa oferta.
mas eles não tinham atuado adequadamente na demanda. Ou seja, nas pessoas que estavam comprando esses produtos e serviços, elas tinham capacidade de entender a complexidade daquelas operações. Perfeito. Infelizmente, isso foi em março, uma palavra quase profética, porque 6 meses depois nós tivemos a grande crise financeira internacional, cujas bases estavam na oferta e na compra de produtos financeiros complexos por pessoas que se endividaram e assumiram riscos para os quais elas não estavam preparadas. Então, a educação financeira ela tem uma importância individual, mas ela tem uma importância para a sociedade, porque devido à integração do sistema financeiro, decisões individuais inadequadas, quando somadas, podem ter impactos macroeconômicos importantes e prejudicar o próprio desenvolvimento do país, né? Os reflexos da crise de 2008, embora no primeiro momento não tenham sido sentidos com muita força no Brasil, eles se espalharam por todo o globo, com impactos em muitos países. Então, essa é uma preocupação prudencial dos reguladores. No caso da CVM, por que o regulador de mercado de capitais está preocupado com isso? Porque nós temos uma questão muito diferente dos demais, eu acho que é o único caso no mundo. A lei que criou a CVM, que é a SEC americana, no Brasil é a Comissão de Valores Imobiliários. A CVM é de 76, né? Exatamente, professor. 7 de dezembro de 76, quando ela foi criada, um projeto do professor Lamy, do professor Bulhões, sob orientação do saudoso professor Mário Henrique Simonsen, que era ministro da Economia. Meu amigo querido. E ele tinha uma visão da importância de ter um regulador de mercado de capitais. Agora, a lei que criou a CVM, na primeira finalidade, foi instituída com a atribuição de promover a formação de poupança no Brasil e a sua aplicação em mercado de valores imobiliários. Então, a gente tem uma missão legal de estimular a formação de poupança, o que é um desafio, porque o Brasil tem, e a despeito do enorme crescimento e desenvolvimento dos últimos anos, temos a menor ou uma das menores taxas de poupança doméstica da América Latina. Pois é, e eu queria que o senhor respondesse, ou você é mais novo que eu, por favor, respondesse na prática como essas coisas funcionam. Nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos entrevistando o professor José Alexandre Vasco, superintendente da CVM. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje entrevistando o professor José Alexandre Vasco, superintendente da Comissão de Valores Mobiliários do Ministério da Fazenda. Mestre, nós falamos em educação financeira. Como é que isso pode ser levado à garotada das escolas, sobretudo das escolas públicas? O Brasil, através da Estratégia Nacional, tem um programa completo de educação financeira nas escolas, está disponível no site da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é o site www.videdinheiro.gov.br. Podia repetir, por favor, com vagar? O site da Estratégia Nacional é www.videdinheiro.gov.br. O nome é um pouco diferente, Vida e Dinheiro, mas quando nós buscamos exemplos internacionais, nós observamos que vários países adotavam nomenclaturas, lemas para estratégias nacionais de educação financeira, como dinheiro e vida, entendendo dinheiro. Então, nós procuramos fazer uma coisa que ficasse um pouco mais amigável para o cidadão. Vocês, como alguns brasileiros, vocês não têm ojeriza a palavra dinheiro, não, né? Não, é absolutamente importante que as pessoas entendam, compreendam, independentemente de posições ideológicas quanto a sistemas e estruturas. É fundamental e faz parte da vida moderna a relação com o dinheiro, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para que nós realizemos os nossos objetivos. O conforto, né? O conforto. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Você se tornou oficial da Marinha do Brasil, né? Na gloriosa intendência. Como foi essa experiência naval? Foi uma experiência muito importante, e se eu puder fazer uma analogia com algumas questões de educação financeira, eu vou, claro, se eu me permitir. Claro. Porque uma das questões que se
estuda mais no mundo, inclusive estudos em Harvard, o que leva as pessoas a pouparem, a seguirem planos na vida, e claro que isso tem impacto financeiro. E nessa temática, uma das questões mais estudadas e valorizadas no momento são as competências socioemocionais, as competências não cognitivas, como, por exemplo, a resiliência, né? A capacidade de você enfrentar desafios, de traçar um plano, mas de se ater. Um projeto que foi desenvolvido nos anos 60 na Perry Play School, nos Estados Unidos, com 123 crianças divididas em 2 grupos, eles conseguiram identificar que essas crianças com 3 e 4 anos, que tiveram um reforço em algumas competências socioemocionais, 30 anos depois, tinham comportamentos financeiros muito mais responsáveis. Porque a questão da educação financeira é uma questão de atitude. E aí o que eu aprendi na Marinha e nas Forças Armadas? A ter disciplina, a traçar um plano, a buscar seguir os meus objetivos, e esse paralelo se aplica perfeitamente à vida financeira. Infelizmente, nem sempre essas lições transitam entre as diferentes dimensões da vida. E eu pude ver, não apenas hoje na CVM, mas na época que estava na Marinha, vários colegas e outras pessoas, praças, sargentos e até pessoas de um grau salarial maior que tinham problemas financeiros, apesar de ter uma renda certa todo mês. Cheguei a ter um professor na escola naval que dizia assim: eu não faço poupança. E os alunos perguntaram: mas por que, professor? Não, porque todo mês tem mais, todo mês eu recebo o meu salário. Mas aquela visão era uma visão que eu respeito, mas era uma visão que não construía um patrimônio para lidar com os desafios da vida, com as emergências, com as surpresas, né, que acontecem. E uma das surpresas que infelizmente vivemos no país, e é uma realidade inafastável, é que vários estados e vários municípios enfrentam hoje problemas financeiros, com dificuldade de fazer o pagamento dos seus servidores públicos, dos pensionistas e dos aposentados. O caso do Rio de Janeiro, que simplesmente não paga aos servidores da ativa e os da inatividade, né? 2, 3 meses, eles acham ou não acham nada, eles não explicam por que não pagam o 13º salário até hoje. É uma barbaridade, eu nunca vi uma situação dessa. Então, não que a educação financeira seja uma solução, não é isso que eu estou querendo dizer, para uma questão como essa, mas nós não podemos deixar de reconhecer que se preparar para o futuro, e como os americanos falam, para um rainy day, né, um dia chuvoso, problemas na vida, é uma competência fundamental, porque problemas ocorrem e num planejamento de vida que cada vez vivemos mais do que uma boa notícia, claro, nós temos que nos preparar cada vez mais para esse futuro. Então é importante, individualmente, que as pessoas construam reservas financeiras para lidar com essa expectativa maior de vida, com uma longevidade que é um fenômeno global. Aliás, a CVM preside hoje um dos 8 comitês de políticas públicas da Organização Internacional das Comissões de Valores Imobiliários. Eu tenho muita felicidade de estar à frente desse comitê por indicação da CVM. Essa instituição reúne 95% dos mercados de capitais do mundo, incluindo a China, a Índia, o Japão, os Estados Unidos. E eu sou o chairman desse comitê. Nos reuniremos agora em junho no Rio de Janeiro, são 38 países, e todos os principais emergentes e os países desenvolvidos, para discutir a questão da proteção. E um dos projetos mais importantes e que se vê hoje como um risco se não for bem endereçado é a boa notícia da longevidade, porque em todo o planeta os sistemas de previdência estão sendo pressionados, e as redes de proteção social, pela questão previdenciária, pela maior expectativa de vida. Então, há uma percepção de que, para além da responsabilidade do Estado, não se pode descuidar também de ajudar o cidadão a construir a sua própria reserva financeira como um meio suplementar. Uma vida feliz para sempre, não é? Eu queria estender um pouco mais esse assunto da longevidade, mas o tempo aqui é inexorável. Vamos dar mais um intervalo e logo voltaremos entrevistando o professor José Alexandre Vasco, da CVM. Até já, amigos.
Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje falando sobre educação financeira, com o especialista, superintendente da CVM, professor José Alexandre Vasco. Mestre, aqui no intervalo ele chega e conta uma história fabulosa sobre o Chile, que é um país que eu admiro muito. Eu acho que os nossos telespectadores querem saber o que você falou sobre o Chile, o que você viu na experiência chilena que talvez fosse útil ao Brasil de um modo geral. O que aconteceu? Acho que uma lição que a gente pode tirar da reforma, que foi muito bem sucedida em alguns pontos, da reforma da Previdência do Chile, e não estou aqui para falar sobre Previdência especificamente, porque não é um tema da CVM, mas sobre o ponto de vista da educação financeira, é que a mudança de paradigma em que a poupança deixou, a formação de poupança previdenciária deixou de ser unicamente provida pelo Estado e se mudou para um modelo basicamente de previdência complementar,